Sauda a Maria Igreja com a paz do Senhor. Sauda a todos que estão nos assistindo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Neste momento, nos colocamos na santa presença do Senhor. Invocamos o nome dEle e chamamos Ele. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Ó Pai, limpa-nos, Senhor Jesus, para nos tornarmos, ó Pai, segundo o Teu querer, da santa vontade, Senhor. Pai, toma as pessoas que estão nos assistindo nas Tuas mãos, Senhor. Trabalha no coração delas, Senhor. Desperta aqueles que estão dormindo, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Te agradecemos, Senhor, pelo dia, pelo levantar, pelo pão que não nos falta, Senhor. Pela água, Senhor, pelo abrigo, Senhor, e pela Tua paz, Senhor. Muito obrigado pela nossa família. Muito obrigado pelas pessoas que nos assistem, que ouvem e dá lugar à Tua santa palavra. Abençoado seja elas, abençoado seja a Igreja Bereana, segundo o Teu querer, a Tua santa vontade. Assim te agradeço, em nome de Jesus. Assim seja. Glória a Deus. Louvemos. A gente veio aqui para louvar o nome de Deus. Nós louvamos o nome do Senhor todos os dias. E hoje você tem a oportunidade de louvar o nome do Eterno conosco. Não permita que a sua tristeza o impeça de louvar a Deus. Não permita que o luto tire o louvor do Eterno na tua boca. Não permita que as dores tirem o louvor de Deus da tua boca. O Senhor merece ser louvado e engrandecido. Hoje nós estamos aqui ainda mais um dia. Se você acordou, significa que Deus já te deu a capacidade de resolver os problemas que você tem tanto se preocupado. Quando Ele achar que você não dá conta do jogo, Ele lhe tira. Se você está ainda no jogo jogando, é porque Ele acredita que você pode fazer ainda alguma coisa nessa vida. Então, não tente sair do jogo por conta própria. Não tente sair do jogo por conta própria. Não. Louvemos ao Senhor. 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 Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor. Que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor.
Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Glória a Deus. Ele já nos salvou, está concluída a obra. O processo agora aqui na terra é de santificação, é de consolidação, é de nós nos transformarmos para nos tornarmos a imagem daquele que nos salvou. Nós já somos salvos. Amém? Uma nova história vai chegar, uma geração que não se corrompeu com os prazeres deste mundo. Existe vida em todo lugar, uma harmonia que vem igualdar para aquele que escolheu viver a eternidade. Ele nos deu. Tenha fé, basta acreditar. Existe um lugar onde podemos descansar. Tenha fé, basta acreditar. Existe um lugar onde podemos descansar. E quando o dia chegar, a morte não existirá. Tudo aquilo que passou já não existe mais. E quando a noite acabar, e quando o sol brilhar, tudo a dor que passou não volta mais. Eu entrego a minha vida de Jesus. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Uma nova vida vai nascer, uma nova estrela vai brilhar, uma nova história vai chegar, um avivamento vai acontecer neste lugar, neste lugar. Jesus,
já não existe mais. E quando a noite acabar, e quando o sol brilhar, toda dor que passou não volta mais. E quando o dia chegar, a morte não existirá. Tudo aquilo que passou já não existe mais. E quando a noite acabar, e quando o sol brilhar, toda dor que passou não volta mais. Glória a Deus. Tudo isso aqui vai passar. E as nossas dores também. É por isso que a gente precisa viver com esperança. Quem tem esperança vive de uma maneira diferente, ainda que esteja no meio da dor. Me empresta o microfone. Olha que coisa interessante. A pessoa que tem esperança, ela já vive diferente, mesmo em meio à dor. Qual o exemplo disso? Imagine que você encontre uma pessoa e você, como médico, dê a ela o diagnóstico de que ela está com um câncer e que está em metástase. Só que aí, no próximo exame que você faz, você olha para a cara dela e diz: tem solução. A metástase regrediu. Tem como a gente tirar aquilo que já foi contaminado e você ficar viva. Como essa pessoa fica? Triste ou feliz? Mas a enfermidade não está no corpo ainda? Mas a dor ainda não está no corpo? Mas agora ela tem o quê? Esperança. É assim que quem tem esperança de fato de Jesus vive. Está na dor, mas ela entende que vai passar. Ainda está nesse mundo injusto, mas ela entende que vai acabar. Por isso, o cristão verdadeiro que nasceu de novo, ele não fica triste, desesperançoso, em meio a terremotos, furacões e seja lá mais o que for, literais ou metafórico. Porque nós temos esperança. Ah, mas ainda não estou vendo a bênção, não estou vendo a porta aberta, eu não estou vendo Deus me tirar desta dor. Se eu tenho esperança, eu já vou viver a minha libertação, a minha alegria, antes que aquilo se complete. E aqui vem um segredo. Quando Deus vê uma pessoa se comportar como se ela já tivesse livre daquela dor, ela assumir a realidade de que Ele vai libertar, de que Ele vai curar, sabe o que é que Ele faz? Essa pessoa já está vivendo como se eu tivesse dado, eu vou dar. Ela já vive como se eu já tivesse dado, então eu vou dar. Abraça essa palavra, porque ela vai fazer toda a diferença na sua caminhada, amém? Amém. A música é de Amanda. Então, se Amanda e Jaine ver essa gravação, a paz do Senhor. E obrigado por ter compartilhado essa música conosco. És adorado entre nós, seja bem-vindo, meu Deus. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, declare: eu não sou daqui, da casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, da casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado
passará, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Uma salva de palmas para Jesus. Nós estamos te Glória a esperando, meu Senhor. Deus. Nós ansiamos o teu reino. Nós ansiamos de verdade, Senhor, o teu retorno, o teu reino. Transforma-nos, para que quando o Senhor voltar, encontre um povo santo, lavado e remido pelo teu sangue. Para que quando o Senhor voltar, encontre um povo que te ame, que adore ao Senhor. Meu Deus, Todo-Poderoso, nos prepara. Muda o nosso coração, muda a nossa vida, nos santifica, nos purifica, pois a tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia, Deus, socorro. Eu oro por a igreja, Senhor, todos aqueles que clamam ao Senhor, por todos aqueles, meu Deus, que esperam o teu retorno, Sim, meu Jesus. e por aqueles que estão dormindo, Senhor, encantados com as coisas dessa vida. Eu oro por estes também. Desperta-os, Pai, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Glória a Deus. Permissão, Pai do Senhor. E aí, neném, tamo junto. Né? Nós vamos orar pelas nossas necessidades. Hoje não é um dia que eu estou feliz. Eu tenho vários motivos para estar feliz hoje. Muitos motivos. Né? Financeiramente a gente está bem. Né? No meu casamento a gente está 90%. Está bem também. Né? Com minha família eu estou bem, graças a Deus. Não tenho, sabe, estou tranquilo. Mas tem uma pessoa que eu gosto muito que está enferma. Está passando por uma situação difícil, aqui mesmo em São Nicolau, então não tem como eu receber as notícias que eu tenho recebido e dizer, pô, estou lindo, estou feliz da vida, eu não estou não. Estou um pouco preocupado, mas é isso mesmo, eu entendo também que tem o tempo de todas as coisas, né? Assim como teve o tempo da pessoa poder se divertir, correr, brincar, né? Como teve o tempo dela formar a família dela ver os netos e tudo, né? Eu não sei se você já viu o bisneto, né? Mas assim como teve o tempo de ser feliz, de passar por um monte de coisa boa, tem o tempo também como Jó, né? Que é o tempo de passar pelas agonias da vida. E é isso. Então, eu quero dar a oportunidade, a gente vai orar, né? Por tia Leninha, que é a pessoa que eu estou preocupado, né? E vou lá visitar assim que der. Hoje eu estou todo, meu Deus, essa semana toda falando que eu ia e eu não consegui ir por motivo de trabalho. Por motivo de trabalho eu não consegui ir. Mas eu vou, em nome de Jesus. Eduardo, está com sua oportunidade. Obrigado. Pensados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu trouxe aqui Amém. para os irmãos Mateus 11, 25, que diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Aqui, nessa passagem, a gente pode ver que era da vontade de Deus esconder Sim.
né, a verdade, né, a palavra daqueles que se dizem capacitados a entender a palavra. Só que logo embaixo, Jesus fala, né, sobre humildade. As pessoas que acham que sabem as coisas se tornam arrogantes, a ponto de essa própria arrogância destruir elas. E é como uma frase que muita gente conhece, que diz assim, a humildade é a essência da vida. A humildade é a chave da vida, porque toda pessoa que for humilde, ela nunca vai ter nada a perder em ocasião alguma, porque tudo vai ser vantagem para ela, porque é o tipo de pessoa que se conforma com pouco. E por isso, né, que Deus revela as pessoas simples, porque ela não deseja o muito, ela deseja o suficiente, ela deseja o que se precisa, né? Então, é interessante Jesus afirmar que é da vontade de Deus esconder a estes, né, que se acham, né, capacitados a entender, e revelar aqueles que se consideram não capacitados. E através disso Deus nos revela, né, o caráter dele. A gente vê como é que ele gosta de agir, as coisas que ele faz, e a gente se admira, né? Por exemplo, pelo menos eu, né? Me admiro muito com essas ações de Deus, porque é interessante, né, a forma dele agir, e nós aprendemos com isso. Eu mesmo, eu desejo, eu peço a ele, Senhor, eu quero ser semelhante a ti, né, no teu caráter, no que eu puder ser, né? Porque sei que tem os meus limites, e sei que aqui na terra não serei perfeito, né? Até que o próprio Senhor me torne perfeito. Mas o meu intuito não é ser perfeito, mas desejar dar o meu melhor para Deus. E quando eu vejo Ele fazendo isso, eu vejo o caráter de Deus, né? Eu desejo ser semelhante a Ele. E eu acho que é o que Ele deseja também, todos nós, né? Todo mundo. Ele quer que a gente olhe para Ele e veja o que é ser, o que é um ser humano de verdade, o que por exemplo, a humildade como é que eu posso dizer, nos dá a ideia de que a gente não tem o que perder. A humildade é uma segurança, assim semelhante com a esperança, né? Aquela pessoa que tem a esperança, ela vai ser uma pessoa destemida, ela vai ser, porque ela vai ter algo sempre ali que ela espera, ainda que o pior esteja naquele momento, ela sempre vai esperar o melhor. Ainda mais aquela pessoa que se confia, né, em Deus, como foi Jó, né? Por exemplo, Jó. Então, meus irmãos, como a frase diz, a humildade é a essência da vida, porque quem for humilde não vai ter o que perder, nunca e em ocasião alguma, né? Seja em uma hora de uma discussão, na hora de uma ira, até para lidar com os próprios pecados, a humildade, ela é essencial. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Santa Amada Igreja, com a paz do Senhor. Amém. Eu trago aqui Romanos, todo mundo já conhece, 8:28, que diz assim: pois sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, aqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu propósito. Porque aqueles que Deus já havia escolhido, Ele também separou para se tornarem como o seu filho. E fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também o aceitou. E não somente o aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente está vendo aí a situação da Venezuela, né? Não foi só um terremoto, já teve outro terremoto de novo. Aí você fala, lá na Venezuela, lá tem povo, lá tem gente de Deus, lá tem escolhido do Senhor. Mas aqui o Senhor está dizendo que muitos já foram escolhidos, é dele. Ainda que a carne dele venha padecer, porque o Senhor disse que essas coisas iam acontecer, terremoto, tsunami, né, guerras, rumores de guerras. Então, se já chegou até Venezuela, é bom os cristãos se preparar.
todos os cristãos têm que se preparar. Porque se Deus falou que vai acontecer, as coisas estão acontecendo, gente, não vão, estão. Então aqui é a luta, é governo, né? É questão da política, que a gente tem orado, Deus tem mostrado a verdade aí, né? Só não vê quem não quer. E muitas outras coisas acontecendo em todo o mundo. Então o que é que o cristão tem que fazer? Se apegar mais a Deus. Porque infelizmente ou felizmente, como a palavra fala, Deus sabe todas essas coisas. E tudo coopera para o bem dele, para se cumprir a palavra dele. Independente de a gente gostar ou não, vai cumprir a palavra do Senhor. O que a gente se apegar é: eu aceitei Jesus, eu estou com ele, eu vou para ele. E louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero neste momento orar pelas famílias, pelos filhos que estão soterrados lá na Venezuela, pelas mães que lutaram para manter seus filhos vivos lá naquele momento, pelos idosos que padeceram, pelas 500 pessoas mortas lá na Venezuela. Já tem mais de... porque ainda estão soterrados, estão tirando os que estão soterrados, né? Os hospitais estão... Os mortos mesmo, mais de 1.000. Fora os que ainda estão soterrados. Então vamos orar por esse povo, que Deus tenha misericórdia, que Deus abra vagas para os feridos, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor disse para a gente orar, Pai, por todos. Pai, te apresentamos o país, a Venezuela, na tua santa mão, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, tenha misericórdia do teu povo que padece lá, Senhor. Dos ímpios também, Senhor, porque eles estão sofrendo, estão perdendo seus filhos, Senhor. Que o Senhor venha despertar o coração dele para olhar para o Senhor, né, para fazer uma aliança contigo, Pai. Pai, cessa terremotos lá em nome de Jesus. Dá, ó Pai, a possibilidade desse povo se levantar de novo, Senhor, de reconstruir, Senhor. Pai, eu sei que somos pecadores, Senhor, mas necessitamos da Tua misericórdia, Pai. Então derrama a Tua misericórdia naquele país, Senhor. É um povo sofredor, Senhor, já sofreu com a política. Vem anos padecendo com a política, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, sacia a fome daqueles que estão famintos. Guarda aqueles que ainda, ó Pai, estão soterrados, mas pela Tua misericórdia eles estão vivos, Senhor. Pai, abre vagas, Senhor, nos hospitais, ó Pai, que todos venham socorrer, que todos venham se ajudar, Senhor. Este é o momento de mostrar amor, de mostrar, ó Pai, que somos de fato cristãos, que os países venham enviar ajuda, Senhor, como o Brasil já tem enviado, que os outros países enviem, Senhor, para ajudar este povo que padece, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço, tenha misericórdia da Venezuela, Senhor, do povo que está padecendo. Assim te agradeço pelo teu agir, pelo teu operar, em nome de Jesus. Amém. Mais cedo eu estava meditando em Salmos. Graça e paz a todos vocês aí, a Amanda, que está nos assistindo, a Emerson. Um abraço, Emerson, um abraço, Amanda, melhoras para tua mãe, um abraço a você. Salmo 33, que diz assim: Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. E aqui no 18 diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Buscai, aí o 34 diz: Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Que assim seja. Que a nós
o que nós precisamos é como o pastor Dasson falou mais cedo, né? Quando uma pessoa tem um câncer, que o médico diz assim, vamos fazer a cirurgia, tem uma esperança ali. Mesmo ela sentindo dor, né? Ela tem fé que vai ser curada. Assim mesmo é Deus na vida da gente. Quando a gente aceita Jesus, quer dizer, a gente não aceita, é Ele que nos pega, né? Que nos escolhe. Ele já escolheu muito de vocês aí fora, já. Mas vocês ainda não abriram os olhos para isso. Então, quando a gente tem Jesus, a gente mesmo morrendo de dor, doente, né? Mas a gente se conforma porque sabe que aqui nesse mundo vamos morrer aqui. Mas vamos viver quando Jesus voltar, né? Vamos ter uma vida tranquila, sem morte, sem dor, né? Não vamos mais, vamos ser livres, né? Vamos viver eternamente com Jesus, entendeu? Então, que aquelas pessoas da Venezuela, muitos ali têm, se já morreram, mas vão ser salvos, né? Quando Jesus voltar, vão se levantar. E assim também para todos nós aqui, que a cada dia, a gente se apega a Jesus, confie nele, mesmo passando dor, nesse mundo, como Jesus falou, neste mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém? Obrigado pela minha oportunidade. Chegou a minha vez. Antes da gente começar o estudo, eu quero pegar um gancho do que minha mãe falou aqui sobre este mundo ter aflição. E eu quero dizer que a maior causa de aflição neste mundo não são as catástrofes naturais. A maior causa de aflições neste mundo não é o diabo. A maior causa de aflição nesse mundo, você quer saber quem é? Pega um espelhozinho, bota na frente do teu rosto. Nós, a humanidade, os seres humanos, os filhos de Adão, são a causa dos males no mundo. Muito mais do que Satanás. Muito mais do que anjo caído. Muito mais do que catástrofe natural. Eu fico observando, eu vou falar um problema aqui, que você vai ver que tem no seu bairro. Tem aqui em São Nicolau, mas tem no seu bairro também. Você já reparou como que a humanidade está? Eu não quero lixo na minha porta. Eu não quero barulho na minha porta. Eu não quero fezes dos meus próprios animais na minha porta. Lá em Salvador, no bairro que eu morei, em Alto de Coutos, tinha um rapaz que criava cachorro, que era engraçado. Quando dava 10, 11 horas da noite, ele saía com o cachorro dele, para botar o bichinho para fazer as fezes, na porta da casa do meu avô. E de manhã cedo, 6 horas da manhã, onde é que o cachorro ia fazer as fezes? Na porta da casa. Por quê? Porque tem um punhadinho de terra na frente, que era onde a gente plantava, né, umas rosazinhas, uns negocinhos ali, que a gente até cortou. Tinha umas rosazinhas, uns pezinhos de palmeira na frente, tudo. Para fazer um jardinzinho na frente da casa, vai ficar bonito. A gente teve que cortar e não utilizar, porque estava levando os animais para fazer caquinha ali. E ainda leva, mesmo sem. Ali, na porta da casa do meu avô, é o lugar que quem cria seus cachorros quer levar para fazer a caquinha. Como não lembrar de Lucas, né? Bota um lixo na porta de Lucas, do lado da casa de Lucas, né? E o engraçado é que todo mundo pega uma multidão de lixo e bota do lado da casa do cara. É engraçado isso. Não tá mais botando não, né? Não, porque ele começou a jogar. Porque a senhora e ele começou a pegar o lixo e jogar no meio da rua. Onde eu quero chegar? Eu fico observando a humanidade, gente, e cada dia que passa eu não tenho esperança que o ser humano vai progredir, vai melhorar. Eu não vejo isso. Eu só vejo piora. Eu vejo pessoas que têm prazer em agredir os outros, pessoas que têm prazer em ultrapassar todos os limites e ainda se achar certo. Tá entendendo?
Quando a gente seguir a lei que Jesus ensinou de eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro, isso aqui vira um paraíso. O rapaz que rouba o celular dos outros, ele faz porque ele não pensa nele. Pô, e quando roubar o meu? Se ele pensar assim, eu gostaria de ter meu celular roubado, não, então eu não vou fazer. O que é que aconteceria? Paz, ninguém teria seus celulares roubados. Mas por que tem? Porque tem furto, roubo e etc. Porque as pessoas não têm a menor capacidade de se colocar no lugar do outro e está criando os filhos com a mesma capacidade de não se colocar no lugar do outro. Eu acho engraçado. Eu quero até deixar um recado aqui para o povo de São Nicolau e para todo o mundo. E vou ser mais, para o universo inteiro. Vou deixar um recado aqui. Se ser bom, se ser uma pessoa boa, é permitir que você entre na minha casa e diga que a minha casa é feia, que a parede de minha casa vai cair, que o vento vai bater e vai levar os telhados de minha casa. Se ser bom é deixar você entrar em minha casa e reclamar do piso que tem lá e eu ficar calado, eu nunca vou ser bom. Exatamente. Porque qualquer pessoa que entrar em minha casa e começar a falar mal dela dentro da minha casa, eu não entendo. Se eu estou falando aqui é porque já teve gente que chegou aqui, não foi uma nem duas vezes, e eu já dei cacetada em todos. Não é de bater com mão não, viu gente? Não é nada não. É na língua mesmo, é botar cada qual no seu lugar. E para algumas pessoas, eu comecei a ser mal visto, né? Poxa, aquele cara de Salvador reclamou de mim, me deu dura. Por que eu estou dando dura? Eu vou na casa de algum de vocês para estar dando palpite sobre varanda? Qual foi o dia que eu saí da minha casa para ir na casa de algum de vocês para dar palpite? Vocês estão vergonha na cara. Se depender disso para eu ser bom, eu não vou ser bom nunca. Um outro dia desse eu estava no banheiro, isso foi ano passado ou foi ano retrasado? Eu estava no banheiro e uma pessoa chegou aqui, ei, eu quero geladinho. Aí eu digo, pronto, já estou saindo, já vou lhe servir. Quando eu vou saindo, a pessoa já estava na geladeira abrindo o freezer para pegar o geladinho. Eu aí peguei, dei umas 2 ideias fortes, e aí a pessoa saiu, ficou uns dias sem querer falar comigo. Eu pergunto para você que está me assistindo, um satanás desse quer o quê? Porque se eu ligo para a polícia, eu digo, fica aqui meu irmão, senta aqui. Se eu pego ele, amarro e ligo para a polícia, eu digo, entrou em minha casa, fez isso. O nome disso é o quê? Invasão de propriedade. Eu posso dar uma queixa, você vai preso. Então o jovem vem, entra na minha casa, abre minha geladeira, aí eu vou reclamar, eu estou errado. Teve um que quando a gente estava morando de aluguel, o portão estava fechado, eu morava lá na casa de aluguel de Tanda, o portão estava fechado, o rapaz se achou na intimidade, me chamou, eu estava no fundo da casa, não ouvi, ele pulou o muro e entrou. Quando eu estou saindo assim, vem eu, tá a pessoa já na sala de minha casa. Eu olhei assim, o que você está fazendo aqui, rapaz? O portão não está fechado? Ah, eu pulei o muro, eu chamei você, não ouviu? Aí eu pergunto, desculpa você que é de São Nicolau, vocês estão criando seus filhos como? Que diabo de educação vocês estão dando para os seus filhos? Porque se eles fazem isso, estão aprendendo com alguém, é com vocês. Que tipo de educação é essa que tem aqui no povoado? Que educação é essa que eu vejo senhores de idade, adultos, homens, sair do quinto dos infernos para ir na obra dos outros, dar palpite? É você que está pagando cimento? Você está pagando a diária do pedreiro lá, do rapaz que você está indo lá dar crítica? Não. Então está indo lá fazer o quê? Está indo lá fazer o quê? Foi você que comprou o cimento? Não. Foi você que pagou a diária do pedreiro? Não. Está indo na obra dos outros dar palpite? Por quê? Foi você que comprou a casa e deu de presente? Não. Está indo na casa dos outros criticar o que foi feito? Por quê? Se para eu ser bom, porque não tenho o que fazer, e é uma pessoa maldosa e mal educada.
qualquer pessoa que sair de sua casa e vir na minha, dar palpite na minha vida, vai tomar dura. Tomar mesmo. Qualquer pessoa que vir aqui de maneira mal educada, vai tomar dura. E se eu depender de ser bom, não vou ser bom, não. Tem limite. Um recado para você. Toda vez que você correr atrás dos seus direitos, você vai ser ruim para quem quer violar seus direitos. Não seja besta, não. Não seja besta, não. Mateus, capítulo 24. A gente agora vai para a palavra, né? Desculpa esse humilde desabafo aqui, mas aqui em São Nicolau tem pessoas que estão diferentes comigo, porque eu comecei a impor limite. Tem gente ficando diferente comigo, afetando até minha filha, porque eu comecei a impor limite. Vou impor sim. Se precisar construir um muro ao redor de minha vida, eu vou construir. Mas aqui, minha vida não é terreno baldio, não. Que foi muito interessante. Um vídeo de um rapaz dizendo, segurando numa cerca, dizendo aqui, sabe o que é isso aqui? É uma cerca que eu coloquei no meu terreno. Ele estava falando uma metáfora. Era um vídeo para quem é inteligente entender. Ele não estava falando da cerca. Ele estava falando da vida. Ele, você está vendo, isso aqui é uma cerca. Enquanto o meu terreno não tinha cerca, todo mundo entrava aqui livremente, pegava das minhas laranjas, da minha maçã. No dia que eu coloquei cerca, eu passei a ser ruim para muita gente. Todo mundo que se alimentava daquilo que pegava no meu quintal de graça, passou a me odiar e falar mal de mim, porque eu botei limite. Sabe qual é a mensagem? A mensagem é: enquanto as pessoas puderem usufruir de você e do que você tem, você é bom. No dia que você disser, opa, é daqui para lá, você só tem direito de entrar na minha vida até aqui. Você não tem direito de passar daí. Ah, eu não posso mais usar Eduardo, então Eduardo agora não presta. O que eu vou fazer? Falar mal de Eduardo pela rua toda. Pronto. Ah, porque ele deixou de me servir. Aí a mensagem do vídeo, o cara pega e fala: ponha limite na sua vida. Porque quando a gente vai em um terreno que não tem cerca, isso eu vejo aqui. Terreno que não tem cerca, lote que não tem cerca, vira terreno baldio, vira lugar onde as pessoas jogam lixo, vira lugar onde todo mundo deposita tudo que é ruim no lugar. Aí você vê, de um lado tem um terreno que está cercado. Dificilmente você vai ver alguém aprontando naquele terreno, porque mostra que tem alguém vigiando, alguém impôs limite. Do lado tem um terreno sem cerca. Aquele sem cerca está todo cheio de lixo. Pode observar. O sem cerca fica todo cheio de tudo quanto é tipo de lixo, porque é um terreno sem limite. Nossa vida tem que ser um terreno com limite. Ponha limite nas pessoas. Não permita que as pessoas te usem. Não permita que as pessoas façam de você um terreno baldio. Ponha limite. E quem te respeita de verdade só vai passar daquele limite ali com a sua autorização e não vai achar ruim. As pessoas que te amam não vai achar ruim o limite que você põe. Porque elas sempre vão poder, digamos assim, viver com você, mesmo com aqueles limites. Eu vou dar um exemplo aqui. 6 horas da manhã é horário de você receber visita em sua casa? Não, né? Mas aqui, no interior, 6 horas da manhã, tem gente que quer estar na sua casa. 10 horas da noite, 9 horas da noite, é horário de você receber visita? Não. Não é. Porque 9 horas, muitas pessoas já estão se preparando para dormir. Mas tem gente que quer ir na casa dos outros 9 horas da noite e quer ser recebido. Aqui, já teve pessoas batendo na minha porta às 6 horas da manhã. Não foi uma, nem 2, nem 3 vezes. Eu tenho a obrigação de dar o acordado? Eu tenho a obrigação de atender? Não. Horário de visita na casa dos outros é a partir das 8 horas. A partir de 8 horas, 9,
Você vai e visita uma pessoa. Se tiver o número dela, ligue primeiro. Está aqui minha mãe. Eu nunca fui na casa de minha mãe sem primeiro mandar uma mensagem. Mãe, você pode me receber? O nome disso é educação. Por quê? Ela pode estar lá cheia de roupa para lavar e a minha chegada empate ela de fazer as coisas dela. Ela tem a vida dela. Ah, mas é sua mãe. É minha mãe, mas é uma pessoa que tem vida, que tem intimidade. Eu não posso chegar na casa do Eduardo a hora que eu quero e esperar ser recebido. É falta de educação. Eu não posso chegar na casa do Eduardo às 7h30 da manhã. Ah, mas ele acorda cedo para ir vender o pão. Meu amigo, e se ele tiver tido uma noite de cão? Ah, mas eu cheguei na casa de Eduardo, ele estava dormindo 10 horas da manhã. Ah, é vagabundo. Dormindo 10 horas da manhã. Às vezes o rapaz passou mal a noite toda e foi dormir 5. A gente precisa parar com a mania de julgar os outros. Ou de medir a vida dos outros a partir da nossa. Não é porque eu acordo 4 horas da manhã que todo mundo tem que estar acordado 4 horas da manhã e eu ouvir meu som, fazer meu barulho, viver como se fosse... Não, pessoas assim têm que viver isolada. 7 horas da manhã não é hora de ninguém educado estar na casa de ninguém. O que é que minha avó me ensinou? Minha avó era daqui. Minha avó era daqui, dali do sítio. Minha avó era filha de Torquato Cordeiro. O que é que minha avó me ensinou? Você vai brincar na casa de Daiane, né? Falar assim, Daiane, minha amigona lá, que está morando até no Rio de Janeiro. Você vai brincar na casa de Daiane hoje de manhã? Já. Já pediu a dona Maricota? Eu digo, falei ontem que hoje eu ia. Aí minha avó, pronto. Se já está tudo certo, você vai. Aí eu digo, pronto, já vou pegar meus brinquedos. Ela, não. Você vai 9 horas da manhã. Por quê? Você não sabe se está todo mundo lá acordado, que tipo de noite a pessoa teve. Então, deixa dar umas 9 horas que ela já tomou o café da manhã dela, já passou pelas coisas que tem que fazer, já está acordadinha te esperando. 11 horas, no mais tardar 11h30, eu quero você em casa. Aí eu, mas por que, minha avó? Porque meio-dia não é hora de ninguém, está na casa de ninguém. Educação. Sabe o que é que minha avó dizia? Filho, você meio-dia só pode estar na casa de alguém se você for convidado a almoçar lá. Deu 11h30, você tem que ir para sua casa, vir para casa. Porque, às vezes, aquela pessoa ali está passando por uma necessidade e não tem comida para dividir com você. Mas, por educação, ela vai acabar deixando até de comer um pedaço de carne para dar para você. E é a realidade. Às vezes, a pessoa não preparou comida a mais. Só tem 2 pessoas que moram naquela casa, ou 3, não preparou comida a mais, e vai ter que pegar o quê? Um taco de frango e dividir com quem chegou, que não vai deixar quem chegou com fome. Por isso, minha avó me ensinou. Meio-dia não é hora de você estar na casa de ninguém. Visita de manhã é a partir das 9 horas da manhã. 10 horas da noite não é horário de você ir na casa de ninguém, a não ser que você seja chamado naquele horário. 9 horas da noite não é horário de fazer visita na casa de ninguém. Foi isso que minha avó me ensinou. Minha avó era daqui. Minha avó era daqui. O nome disso é educação. Falando ainda sobre educação, eu vejo um fenômeno engraçado, não só aqui em São Nicolau, mas fora também. Você que está me assistindo nesse momento, me diga aí se você não participa de algum grupo chato. Porque todo grupo tem aquela galera chata que fica dia e noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. No grupo. Aí quando você passa pessoalmente pela pessoa, você dá um bom dia, a pessoa vira até a cara. Aqui tem disso. Pessoas que no grupo é bom dia, boa noite, boa tarde. E ainda briga, viu? Eu participo de um grupo aqui que a galera briga, estava brigando outro dia desse. Ah, eu dou bom dia no grupo, os mal educados não respondem. Aí eu fiquei olhando assim, eu digo, eu nunca vou responder. Porque eu passo por vocês pessoalmente, dou bom dia e vocês não respondem. A educação é aqui, na vida real, é aqui fora.
Você não é educado porque você está num grupo que você não está vendo ninguém e diz bom dia, que às vezes aquele bom dia não é nem seu. Aquele bom dia ali é uma imagem que você preguiçosamente catou de qualquer bom dia que lhe mandaram, está atacando no grupo e acha que isso é interação social. Aí você passa pela pessoa, bom dia, a pessoa às vezes nem lhe responde, uma cara feia de aspirante a Satanás, não lhe responde. E no grupo tá, bom dia. Então vergonha na cara, pelo amor de Deus, para com essas palhaçadas. Aqui a gente tem que ser de verdade. Aí você está no mercado, uma outra coisa bonita, né? Regra de educação e etiqueta. Quem chega no lugar é que saúda as pessoas que estão ali. Não é quem está ali parado que tem a obrigação de falar com quem está passando. Não é quem está parado que tem a obrigação de falar com quem chega. Não, a regra da educação é quem chega, cumprimenta quem está no lugar. Quem passa, cumprimenta quem está parado no lugar. Essa é a regra. É assim. Quem é educado de verdade sabe disso. Mas o que acontece? Pessoas passam, te vê na porta de casa, nem para tua cara olha. Aí no grupo tá, bom dia. Isso é educação, é? Tá entendendo como é que é? Aí você está no mercado, a pessoa chega, não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Os educados do grupo que está lá, bom dia, enchendo a paciência de todo mundo. Qual é? Mateus? Mateus 24. 24, né? Qual o versículo que você está lendo? 7. 7? Você está lendo qual? 7, né? Como é que está o resto do versículo aí? Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Quando a gente olha para essa palavra, o que a gente pensa? Peste, doença. Aí a gente lembra do quê? Peste bubônica. Doença quase que global. Peste bubônica. O mais próximo de uma que a gente teve. Peste bubônica. Aí vem, depois da peste bubônica, o nomezinho que a gente não pode falar. A19, que todo mundo sabe qual é, que agora, né? De 2020, 19, 2020. A19. A C19, né? Mundo inteiro. Aonde não teve C19? Não teve. Foi mundial. Todos os países, todas as nações. É global. E agora terremoto? Ó, falso profeta dizendo o seu Messias tem que ser global. Guerra teve que ser global. Peste, que é doenças, enfermidades, tem que ser global. Já teve, já foi. E pode acontecer de novo, por quê? Porque se guerra, nós tivemos 2 grandes guerras, como sinal da volta de Jesus, por que não poderemos ter mais uma segunda onda de pan? Vocês estão entendendo que o negócio é sério? Aí vem agora terremotos em vários lugares. Eu fico feliz porque Jesus não diz terremoto no mundo inteiro. Ele diz terremoto em vários lugares. O que é que acontece? Teve terremoto na Venezuela. Há pouco tempo atrás teve terremoto no Haiti. Há pouco tempo atrás, nessa semana, teve terremoto aonde? No Japão. Então, o que a gente viu agora, essa semana agora? Terremoto no Japão, Venezuela. A Argentina sofreu também. Japão. Sim. Parte da Colômbia foi afetada pelo terremoto. Aqui no Brasil, o pessoal do Pará sentiu o tremor. Não foi nada muito sério, mas sentiu o tremor lá no Pará. Então, o tremor, a gente pode dizer que afetou o Brasil de alguma maneira. Tocou a galera aqui toda. Então, terremotos em vários lugares. Eu temo
que essa ideia de terremoto ainda vai acontecer em lugares que não aconteceu. Aí você vê aqui na Chapada Diamantina, pouco tempo atrás, teve tremor de terra. Terremoto na Bahia. São Paulo não tem. São Paulo teve tremor de terra. Chegou até em Iguaí. Então, prestem atenção nos sinais, porque eles não são isolados. Vai ser uma onda de terremotos. Vai acontecer terremotos em vários lugares. E isso me assusta. Isso me assusta. O que mais a gente vê aí em Mateus 24? Versículo 8. Como será o início das dores? Ainda continua dizendo que tudo isso aí é o início das dores. Então, calma, que ainda não está no fim. Vá. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês Sim. serão odiados por todas as nações por Sim. minha causa. Pausa. Isso aqui também já se cumpriu. E vai se cumprir ainda. Porque quando Jesus fala disso aí, ele vai e diz: vocês serão perseguidos por todas as nações por amor do meu nome. Não é isso que está escrito aí? Por todas as nações, é? Então, não é só os discípulos, porque os discípulos no passado foram perseguidos por Roma e por Israel. Tinha lugar na terra que eles iam e não eram perseguidos. Tinha lugares que eles podiam entrar sem ser perseguidos. Então, não foi ainda por todas as nações. Isso aqui vai se cumprir. E provavelmente pode nos alcançar. Olha só. O tempo em que ser cristão no mundo, em todas as nações, será perigoso. O tempo em que a igreja será odiada por todas as nações. Está chegando, viu? Nessa hora eu quero ver quem vai ser crente de verdade e quem não vai. Porque, como eu acabei de falar do policial que teve que ir na escola para poder defender o direito do pai, você pode observar todas as leis, todas as coisas, todos os dados científicos, todos os livros científicos e etc., tem sido escrito, tem sido montado para atacar a fé, para ridicularizar a fé, para tornar a gente cristão que segue a palavra de Deus como homofóbico, como todo tipo de preconceito, todo tipo de mal no mundo, a causa são as doutrinas bíblicas. Né? O feminismo ataca a religião cristã. Outras religiões atacam a religião cristã. A ciência quer atacar também os cristãos. Você pode observar que Satanás posicionou as peças que ele tem em todas as áreas. Tudo está querendo oprimir a igreja. A igreja é o mal do mundo. Né? A ideia de banheiro, né, para pessoas, né, que querem se vestir como mulher e tal, mulheres trans, etc. A ideia de querer um banheiro exclusivo, a igreja também apoia que cada qual tenha seu banheiro exclusivo. Né? A gente não apoia a ideia de pegar essas pessoas, por exemplo, um homem, né, que é trans, né, que ele é, digamos assim, feminino, né, colocou seios e etc. Não é legal, eu penso não ser legal botar ele para entrar no banheiro masculino, que não tem cabimento, o rapaz lá todo vestido de mulher no banheiro masculino, não é legal. Mas eu não acho legal também colocar ele no banheiro feminino, porque não vai ser muito agradável para as mulheres lá, não vai se sentir confortável. Então, o que tem que se fazer? Um banheiro para essas pessoas especiais. Isso é. São pessoas especiais. Precisa de um banheiro para elas, é simples. Exatamente. Faz um banheiro com um símbolozinho, que elas próprias possam escolher o símbolo dela, para a gente não agravar ninguém, é o meu pensamento. Né? Se tiver, eu acho difícil ter alguém trans me assistindo nesse momento. Mas eu quero dizer a você que transicionou, que é uma mulher e se vestiu, né? Se fez de homem, e você que é um homem e se transvestiu de mulher, né? Se fez mulher, eu quero dizer que você tem o direito de ter um banheiro para vocês. Será uma coisa bonita, eu acho bonito. Tem um banheirinho lá com o símbolo que vocês mesmos queiram escolher, para não agravar. Bota um símbolo bonito lá, com todo respeito, com amor, com carinho. Bota um banheirinho especial para vocês. E todo mundo que for desse modelo, né,
Vá lá, use. Só que quando a gente fala isso, para quem é endemoniado, vê na minha fala aqui perversidade. Diz assim, aquele pastor maldito. As coisas que eu falei aqui mais cedo sobre educação, quem é educado, que me ouvir, vai aplaudir. Mas os mal educados vão tudo achar um absurdo, cara. É igual a igreja. Eu frequentei uma igreja que tinha um pastor que era corrupto. Toda vez que eu falava de corrupção do púlpito, eu era repreendido. Você não pode falar dessas coisas. Por quê? Porque as pessoas não vão querer vir para a igreja. Você não pode falar que o pastor não pode adulterar. Você não pode falar que é errado o pastor roubar. Depois eu descobri que o cara era corrupto. Você está entendendo? Se eu falar aqui agora na igreja, gente, cristão de verdade não anda mentindo, algum de vocês vão se ofender? Não. Porque vocês não fazem, né? Exatamente. Mas se tiver um mentiroso sentado aqui, ele vai se ofender. Vai ser para ele o fim do mundo. Você dizer a um mentiroso que para ele andar com Jesus ele tem que abandonar a mentira, para ele é o fim do mundo. Mas o dever da igreja não é esse? Ele diz, olha, Deus odeia a mentira. Então, se você tem o hábito de ficar mentindo, adivinha. Ele não está contente com o seu modo de viver. Se Deus falou claramente que não gosta, que odeia o ato de colocar um irmão contra o outro, a Escritura diz que Deus, quando vê uma pessoa colocar uma pessoa contra a outra, ele sente vontade de vomitar. Foi Deus que falou. Então, se eu quiser viver em paz com este Deus, eu não posso viver colocando uma pessoa contra a outra. É simples. Mas quando a gente fala isso para uma pessoa que ama intriga, para ela é a morte. Ela vai dizer, eu odeio aquela igreja, porque que ela disse que eu não posso colocar uma pessoa contra a outra, e eu amo tanto fazer isso. Né? Eles querem ser melhor do que todo mundo. Então vai chegar o tempo em que o mundo vai nos perseguir. Eu quero... Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados ao tribunal e surrados com chicote nas casas da oração. Essa parte não é agradável não, rapaz. Com certeza. Agora tem um detalhe aí. Sim, Seremos surrados onde? nas casas de oração. Está na sua Bíblia isso assim também, é? Então, a perseguição à igreja de Jesus, nas casas de É o oração, 9. É 3 e 9. a gente vai ser perseguido nas casas de oração. É por isso que os evangélicos não gostam de nós. E de você que se for verdadeiro discípulo de Jesus. Que é nas casas de oração. Se eu estiver entendendo certo, me corrijam, por favor, mesmo de verdade. Pode me corrigir de verdade. Se eu estiver entendendo correto, nós seremos traídos pelos próprios irmãos. Não só família, mas os próprios irmãos em Cristo. Nós seremos surrados, odiados, não só fora da igreja, mas dentro dela. Não é só sinagoga. Não é só ser odiado pela sinagoga judaica, como foi no primeiro século. Não. A igreja vencida por Satanás. A igreja apóstata. A igreja que vai se unir ao Estado novamente. A igreja que vai ser a esposa de Satanás, como nós já vimos aqui no estudo passado. Ela vai nos perseguir. Aí você fala assim, eu não acredito que Jesus ali, quando está falando de casa de oração, está falando da igreja, não. É? Vamos lá? John Huss morreu pela mão de quem, Eduardo? Não lembra? John Huss morreu pelas mãos de quem? Vou baixar o filme para a gente assistir de novo. John Huss, ele foi um padre católico que foi queimado em praça pública
Porque ele quis traduzir a Bíblia do latim para a língua do povo, como você tem hoje em casa. Está aqui na minha mão, a Bíblia na minha língua, só por isso. A Igreja Católica queimou John Hus em praça pública porque, segundo os católicos da época, a língua sagrada, a língua de Deus, era o latim. Então, quando você traduziu a Bíblia do latim para a língua popular, você tirou a santidade da palavra de Deus. Então, John Hus era herege, porque traduziu a Bíblia do latim para a língua do povo. O que é que aconteceu? Tocaram o fogo de John Hus em praça pública. A igreja fez isso. John Wycliffe, depois de John Hus, se não me falha a memória, eu acho que é depois, John Hus não é antes. John Wycliffe também foi perseguido pela Igreja Católica, só não foi morto porque seus alunos o esconderam. John Wycliffe, perseguido pela igreja, porque quis traduzir a Bíblia para a linguagem do povo e ensinou uma doutrina terrível. Oh, qual foi a doutrina terrível? O pecado que John Wycliffe cometeu. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Essa é a doutrina de John Wycliffe. E a Igreja Católica perseguiu ele mortalmente. Depois que a Igreja Católica achou os ossos de John Wycliffe, porque ele morreu de morte natural, velhinho, graças a Deus, no meio de algum lugar da floresta. Acharam os ossos de John Wycliffe. Sabe o que a Igreja Católica fez? Pegou, cavou a cova do cara, tirou os ossos do cara e tocou fogo até virar cinza, para dizer assim, ó, acabamos com esse herege. Tamanho ódio que a igreja sentia dele. Inquisição Católica. Que tal falar dos valdenses, que a Igreja Católica matou, mesmo a espada, em nome da fé? Aí vem a pergunta, o que os valdenses queriam? A mesma coisa que John Wycliffe, que John Hus. Só que bem antes deles, tá? Os valdenses foram antes de John Wycliffe e John Hus. O que a Igreja Católica fez? Mata. Por quê? Porque quer traduzir a Bíblia para a língua do povo. Hoje, quem é o católico que não tem uma Bíblia em casa em sua própria língua? É por isso que o Papa Bento XVI e o Papa Francisco e o Papa agora que está aí, todo ano faz isso, graças a Deus. Pedir perdão, né, pelos erros do passado. Aí fica a pergunta, né? Quem estava matando essa galera? Era a igreja, sim ou não? Sim. Então essa ideia de vocês serão perseguidos nas casas de oração é um alerta para mim e para você, que é filho e filha de Deus, que acha que você vai ser amado pela igreja dos últimos dias. Não vai, não. Deixe de ser abestalhado e abestalhada. A verdadeira igreja de Jesus não é amada pelos evangélicos. Vamos ser perseguidos, torturados, entregados por eles na mão de Satanás. Isso vai acontecer em breve. Não demora. Por quê? Porque a verdadeira igreja está aqui, ó, denunciando, falando, dizendo que não é assim, que está errado. E qual vai ser a resposta do sistema? Vamos perseguir, vamos matar essa galera. Eles são minoria e somos mesmo. Somos a minoria. É por isso que em sua igreja você sofre quando abre a boca. Ah, o líder de não sei o que, está me perseguindo. Porque você é de Deus. Você vai ser perseguido. Lugar de perseguir é dentro das casas de oração mesmo. Se segure. Vamos para Lucas? Para a gente terminar. Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21 a gente vai ler o versículo 8 em diante, diz assim. Lucas 21, 8, eu estou com a Bíblia King James, diz assim. E esclareceu-lhe, 21, 8, viu? Lucas 21, 8. E esclareceu-lhe Jesus dizendo, cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome proclamando, ele sou eu. E ainda, chegou o final dos tempos, a tais não sigais. O que é que Jesus está dizendo? Já aqui,
Lucas registra que Jesus está dizendo que pessoas viriam dizendo ser Ele próprio. Então, o que nós temos? Qual o panorama? Pegando os 3 registros. Pessoas aparecerão dizendo ser um Messias, um Salvador, e pessoas aparecerão dizendo-se Jesus. E até gente dizendo, eu sou um Messias, eu sou o Salvador, e ia ter gente dizendo, eu sou Jesus que voltei. E ia ter gente dizendo, chegou o fim é agora, em nome dele. Nós vemos aqui em Lucas um esclarecimento profético. Pessoas que diziam ser Jesus, pessoas que viriam em nome dele dizendo que o fim é amanhã, e pessoas que iriam se dizer Messias, um Salvador. 9. Quando ouvirdes falar de guerra... Aqui eu quero dar uma pausa, porque eu tenho que falar de minha sogra. Tem que dar uma pausa, eu tenho que falar de minha sogra. Ela está aí? Pronto, sogra, é uma coisa bonita. Daqui a pouco a gente lê aí seu comentário. E eu pensei na senhora sem ver o comentário da senhora aí. Eu lembrei na hora da senhora, porque a senhora ficava mandando vídeo para Eduardo, e mandava vídeo para ela também, mandava vídeo para todo mundo. Tudo quanto é falso profeta aparecendo, que aparece dizendo, vem um terremoto que vai acabar com parte do Brasil, e aí fala em língua, aí vai a senhora, junto com um monte de outro desavisado, sai compartilhando tudo, o tempo passa, não se cumpre, e vocês não caem a ficha de que está espalhando vídeo de falso profeta. Quantos falsos profetas apareceram falando um monte de coisa? Teve gente profetizando que Lula ia morrer, Lula está vivo. Teve gente profetizando que Bolsonaro ia morrer, o cara está vivo. Teve gente profetizando que Bolsonaro ganharia a eleição passada, o cara não ganhou e ainda está preso. Cadê esses profetas tudo? Teve gente que profetizou que ia ter um terremoto poderoso aqui no Brasil, e que pai, que pererê. Um monte de vocês compartilharam o vídeo. Encheram minha paciência com o falso profeta. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Jesus está dizendo o quê? Falsos profetas que diriam, chegou o final dos tempos, chegou o fim, é agora. Jesus diz, não siga. Por quê? Porque nos últimos dias tem um bocado de gente falando isso, não é isso? Próximo. Quando eu ouvi falar de guerra e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Olha a coisa que Jesus está falando. Jesus está dizendo o tempo inteiro. Todas essas mazelas vão acontecer, mas não é o fim, não é agora. Versículo 10. E acrescentou Jesus, porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá em muitos lugares, agora aqui, enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimento. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestiais. Jesus está dizendo que logo depois de guerra, rumor de guerra, de pestilência, de falso profeta, de tudo quanto é espécie, vem fenômenos celestiais. Terríveis fenômenos celestiais. E haverá em muitos lugares. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Versículo... Aqui. O versículo 25. Pulamos para o versículo 25 e a gente encerra. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Eu pergunto, que tipo de sinal haverá no sol, Eduardo? Não tenho ideia. Não sei. Eu só sei que o pessoal está falando aí que tem grandes tempestades solares para acontecer em breve. Não sei que tipo de coisa pode haver sinal no sol. Na sua versão diz o quê?
Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então é isso mesmo. Na sua versão diz o que aí, mamãe? Lucas 21, versículo 25. E haverá sinais no sol, Olha. na lua e nas estrelas e na terra. 3 Bíblia de linguagem diferente falando a mesma coisa. Haverá sinais no sol. Eu não sei o que vem por aí, mas vai acontecer alguma coisa com o sol. E é literal. Vai mesmo. Vai acontecer alguma coisa com a lua. Eu não tenho noção do que é. Tem alguns de nós que interpretam o sinal na lua, a lua de sangue. Pode ser? Pode. A lua de sangue é algo diferente. Os eclipses solares é algo diferente, mas é algo que já vem acontecendo há muitos anos. Jesus fala de coisas fora do comum. A gente não pode entender aqui que é eclipse solar. A gente não pode entender aqui que sejam coisas corriqueiras que já vem acontecendo. Por quê? Guerra foi algo fora do comum. Peste foi algo fora do comum. Terremoto está indo para algo fora do comum. Por quê? Que falso profeta, algo fora do comum. Por quê? Que na hora de sinal no céu, sinal no sol, vai ser algo comum? Eu não sei. E eu, particularmente, não sei o que vem por aí. Eu sei que alguma coisa vai acontecer no sol. Alguma coisa vai acontecer na lua. E não vai ser agradável. Pastor, você está incutindo medo nos ouvintes. É para ter medo mesmo. Na terra as nações ficarão desesperadas com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. O que é que Jesus está dizendo aqui? Já fechei minha Bíblia. Que as pessoas ficarão com medo do barulho das ondas do mar. Que as pessoas estarão aterrorizadas com o evento que acontecerá no espaço sideral. Isto pode ser no momento exato da volta de Jesus, porque em Mateus 24 vai dizer que o sol não dará sua luz, né? As estrelas cairão do céu no retorno da vinda de Jesus. Então pode ser que esse cataclisma cósmico seja no retorno de Jesus. E pode ser que pouco tempo antes do retorno de Jesus aconteçam cataclismas no universo. Sabe uma coisa intrigante? É que a galáxia de Andrômeda está vindo em direção à nossa. Os cientistas dizem que em muitos milhões de anos à frente, a galáxia de Andrômeda vai se chocar com a nossa. É certo, a previsão é certa, ela está vindo em uma velocidade incrível em direção à nossa. Andrômeda, se não me falha a memória, é 100 vezes maior que a nossa. É uma gigante. E ela está vindo em direção à nossa galáxia. A previsão é que quando Andrômeda se chocar com a nossa galáxia, vai voar estrela para tudo quanto é lado. Vai ter explosão, ninguém sabe o que vai acontecer com a Terra. A previsão é que isso ocorra não sei quantos milhões de anos à frente, no futuro. Né? Mas eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem que assim como a aproximação de Andrômeda, pode acontecer algum evento que acelere o processo. Pode acontecer algum evento, como por exemplo o 3I Atlas, né, o meteoro grandão, asteroide que estava passando aí, poderia cair na Terra. Se caísse na Terra, seria o quê? Uma devastação total, é ou não é? Então o que acontece? Assim como o povo ficou, muita gente com medo do 3I Atlas passando por perto da Terra, com medo dele pegar a órbita da Terra e bater em nós, e era praticamente extinção da humanidade. Assim como isso pode acontecer de algum outro asteroide, de alguma outra coisa vir em direção ao planeta e deixar todo mundo com medo. E para ter barulho de mar, agitação, medo de onda, é tsunami. Pode ser uma placa tectônica que cause um terremoto e gere tsunami? Pode.
Pode. E pode ser alguma coisa de fora que caiu na terra e devastou boa parte. Pode também. Então, quando vocês verem essas questões dos asteroides, de possível queda de meteoro na Terra, e etc., de estrela morrendo, e de perere, tudo isso está previsto. E o engraçado é que Jesus diz, não é ainda o fim. É o princípio das dores. Eu termino o estudo de hoje, já estou de pé. Eu termino nossa reflexão de hoje falando o seguinte. Estava falando isso com elas hoje de manhã. Então vamos nos preparar para esse tempo. Entender que nós estamos no caminho certo de Deus. Quando nós somos odiados pela religião, odiados pelas pessoas do mal, nós estamos no caminho certo. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Algo que você aprendeu? Senhor Deus vivo, altíssimo, eterno, El Elyon, El Shaddai, eu quero colocar diante do Senhor nessa manhã a nossa vida, a nossa comunidade. Quero te agradecer pelo teu Espírito Santo que nos traz consciência de quem somos. O teu Espírito, Pai, o teu Ruach, ele nos acordou e nos mostrou quem nós somos, de quem nós viemos. Nós viemos de ti, Senhor. Nós somos um Espírito que é um pedacinho do seu Espírito. Nós somos, meu Deus, um Espírito que veio de dentro do Senhor. O Senhor soprou em Adão o teu destinar. O Senhor soprou em Adão a sua essência. E por isso Adão se tornou um ser vivo que pensa, que fala. E ele, como nosso Pai, nos serviu de modelo corporal. E nós, na barriguinha da nossa mãe, fomos soprados também dentro do corpinho que estava se formando ali. Todos nós somos um Espírito que veio de ti. E eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus imanente e transcendente. O Senhor é o Deus, aleluia, que nos deu o privilégio de ser, de existir. E eu te agradeço. Como disse, Senhor, o Senhor é a nossa casa eterna, do qual a gente saiu e para onde a gente vai voltar. O nosso espírito saiu de dentro do Senhor e um dia vai voltar para o Senhor. E nós precisamos, Pai, que sejamos limpos, para que possamos voltar e continuar existindo do teu lado, contigo e em o Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo Senhor ter nos amado de tal maneira que enviou o teu Filho Santo, a tua imagem, o único Deus visível a todas as criaturas. O Senhor enviou ele aqui à terra para morrer pelos nossos pecados, para nos purificar, para nos dar o direito de poder ser na tua presença ao teu lado. Querido Deus, somos gratos. Somos gratos. Sem a tua graça, nenhum de nós tem poder para voltar para casa puro, santo e limpo. Por isso, Yahvé, nos purifica, nos santifica, esteja conosco, em nome de Jesus. Por favor, Deus vivo, Deus Altíssimo, esteja conosco, esteja com as pessoas que estão aí do outro lado também orando conosco nesse momento. Ah, Senhor, obrigado, porque Tu és o Deus vivo, Tu és o nosso Salvador. Tu, Senhor, se fizeste Messias aqui na terra e libertou o teu povo, aleluia, libertou-nos da prisão de Satanás, da prisão dos nossos pecados. Obrigado, Adonai, muito obrigado. Meu Deus, quero colocar diante do Senhor, diante do teu altar neste momento, tia Leninha, quero colocar diante de ti, Senhor, outras pessoas que estão enfermas. Toma em tuas mãos, Deus. Toma em tuas mãos, Senhor, Jaine. Toma nas tuas mãos o tio dela. Toma nas tuas mãos, meu Deus, algumas pessoas aqui de São Nicolau que estejam com alguma enfermidade. Toma nas tuas mãos, meu Deus, para a glória do teu nome. Cura, liberta, providencia, Senhor, o necessário, a regulação, para que essas pessoas possam passar pela cirurgia que tem que passar. Pai, toma Naildes nas tuas mãos.
Toma em tuas mãos, Senhor, para a glória do teu nome. Naildes, Amanda, toma nas tuas mãos, Senhor, para a glória do teu nome. Gine, Luan, Lúcio, toma em tuas mãos, Senhor. Valdeide, toma em tuas mãos. Rana, toma nas tuas mãos. Luana, Pai, em nome de Jesus, toma em tuas mãos, Senhor, estas pessoas. Tem misericórdia, Pai, segundo a bondade do Senhor. Elohim, em nome de Yeshua, eu peço a Ti, Senhor, pelas pessoas que estão neste momento com enfermidade na garganta, com enfermidade, Senhor, no coração, com enfermidade no intestino, com dores de coluna que não cessam. Eu oro pedindo ao Senhor que pelo Teu Espírito Santo o Senhor possa tocar na coluna desta pessoa. Cura, Senhor. Meu Deus, faz, Senhor, esta enfermidade sumir. Que suma, meu Deus, esta bolha na garganta, esta garganta inflamada, que tem causado dor na tua serva, Senhor. Faz sumir, em nome de Jesus. Elohim, para a tua glória, toda dor no pé, no joelho, no braço, Senhor, repreende essa dor. Pai, aleluia. Senhor, as coisas deste mundo, a vida, a enfermidade, não obedecerá, Senhor, a minha voz, pois eu não sou nada. Mas a tua, meu Deus, não tem enfermidade, não tem impossível que se mantenha de pé diante de uma ordem do Senhor. Por isso eu peço a Ti, Yahweh, profere uma palavra contra esta enfermidade, profere uma palavra contra este impossível. Aleluia. Aleluia, está na vida desta mãe que está clamando pelo filho. Meu Deus, em nome de Jesus, profere uma palavra contra esta situação de dor que estas pessoas estão vivendo. Profere uma palavra contra toda a injustiça que as pessoas têm cometido, têm tentado cometer contra as pessoas que estão nessa terra. Meu Deus, seja a favor do povo da Venezuela, da Argentina, do Japão e de onde mais for ter tremor de terra. Pai, tem piedade do Nordeste neste El Ninho que está vindo em direção a nós. Tem piedade, Senhor, aleluia, do mundo. Eu sei que vai ter catástrofe, eu sei que será terrível, mas eu peço, tem piedade de nós. Tem piedade de nós, Senhor. Meu Deus, tem piedade de nós. Cumpra a tua palavra. Tem que acontecer. O Senhor disse que aconteceria, tem que acontecer, mas tem piedade de nós. Senhor, guarda teu povo. Senhor, guarda estas crianças. Guarda, meu Deus, aleluia, estes bebezinhos. Tem piedade de nós. Pai, obrigado pelo Senhor cumprir a tua palavra. Obrigado, mas tem piedade de nós. Tem piedade dos europeus que estão morrendo de calor. Senhor, a última notícia que eu tive é que 70 pessoas morreram de calor na Europa. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós, Senhor. Pois já tem gente, meu Senhor, morrendo de frio em alguns lugares que eram quentes. Senhor, a tua palavra tem que se cumprir. Mas tem piedade de nós. Em nome de Yeshua. Senhor, tem piedade de nós. Em nome de Jesus. Desperta o teu povo. Acorda a tua igreja. Acorda quem é do Senhor. Acorda quem é do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Abençoa nosso domingo. Abençoa nossas vendas. Abençoa nossa vida. Em nome de Jesus. Abençoa o descanso de quem está descansando. Em nome de Jesus, tem piedade de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele no nosso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.
que o Senhor nos dê shalom. Em nome de Yeshua. Amém.